E fui embora para casa, Jairinho me deixou em casa. Nesse dia, era uma quarta-feira. Era uma quarta-feira, eu pedi que minha mãe ligasse para a igreja, pedisse para fazer uma missa no dia seguinte, na quinta-feira. Minha mãe ligou, pediu para fazer a missa. Só que na quarta-feira, o que aconteceu? O Jairinho ligou para mim e falou assim: Monique, eu posso te buscar aí na sua casa? Eu não estava bem, não estava nem um pouco bem. Aí eu falei assim: para quê? Aí ele falou assim: porque o advogado do meu pai, doutor André França, está aqui em casa por causa do processo do meu pai, que era do Coronel Jairo, da Furna da Onça, que ele tinha sido preso há 1 ano, depois parece que foi inocentado, e eu quero conversar com ele e com você. Eu falei assim: tá bom, vem me buscar. Ele foi me buscar. Me levou para a casa do Coronel Jairo. Quando a gente chegou lá, o Jairinho falou para mim assim: eu me senti hostilizado pelo Leniel e pelos amigos do Leniel, pelo Sigmar, por outros policiais que estavam lá. Eles estavam me olhando, estavam me hostilizando, e eu não gostei, e eu estou sentindo que eles vão armar contra mim. Nisso, eu falei assim: ué, mas por que vão armar contra você? Ninguém vai armar contra você. E aí ele falou assim: não, eu quero que você fale com o doutor André França, quero te apresentar a ele. Eu falei: tá bom. Aí ele foi e me apresentou o doutor André. Eu nunca tinha visto na minha vida. Quem estava? Coronel Jairo, a mãe do Jairinho, dona Manuela, Thalita, Cristiane e Winston. Eu e o doutor André. O doutor André se apresentou, disse que ele tinha estudado para ser padre, que ele era católico, casado, pai de 4 filhos, que tinha uma estrutura familiar, que ele só pegava processos de colarinho branco, que até então era ligado à corrupção, e que o Jairinho, como ele tinha ido lá, o Jairinho comentou que ele tinha sido hostilizado pela parte do Leniel, pelos familiares do Leniel, ou, acho que não foram pelos familiares, acho que por amigos do Leniel. E por causa desse Sigmar, que já veio aqui, já esclareceu tudo. E aí ele falou assim: Monique, estão armando para mim. Aí o doutor André falou assim: Monique, eu quero saber exatamente o que aconteceu. Aí eu fui e falei: tá bom, vou te contar exatamente o que aconteceu. Aí contei para ele. Aí ele falou assim: tá, agora eu quero que vocês dois separem e eu quero ouvir de você toda a sua infância, quero que você me conte sobre o seu casamento, quero que você me conte sobre o término do casamento, como você conheceu o Jairinho até a morte do Henri. Aí eu fui contando, isso duraram algumas horas. E assim, como eu tinha passado alguns momentos ruins com o Leniel, e eu estava achando que aquilo que estava acontecendo era meio que culpa do Leniel, que ele que estava colocando jornalista, ele que estava mandando para a mídia. Leniel tirou foto do caixão do meu filho, Leniel fez selfie no caixão do meu filho. Então, assim, tinha alguns determinados atos do Leniel que eu estava achando assim, abominável. Eu achava que Leniel que era como se fosse o vilão da história. E aí eu estava com raiva do Leniel. Eu falei assim: não, então eu vou te contar tudo que a gente viveu, desde o dia que a gente se conheceu até o final, tudo de ruim que aconteceu no nosso casamento, eu vou te contar. E fui contando as coisas para ele. Aí ele falou assim: tá, agora eu já ouvi tudo, agora eu vou ouvir o Jairinho. Aí me tirou do local e escutou o Jairinho separado. Depois ele falou assim: olha, eu volto amanhã para dizer se eu vou ficar com vocês, se tem necessidade de ficar ou não, e eu dou uma resposta para vocês. Eu falei: tudo bem. Aí passou, eu dormi lá. No dia seguinte, o Jairinho me levou para casa, que ele também tinha um encontro com algum empresário, se eu não me engano, eu esqueci o nome agora, eu tenho até anotado, mas agora eu esqueci o nome desse empresário, que eles têm negócio lá na Barra, e ele ia ficar com ele, eu fui para casa. Ele chegou para mim e falou assim: Monique, eu vou pegar o caso de vocês, porque isso, com certeza, vocês serão responsabilizados. Aí eu falei para o doutor André: doutor André, por que eu serei responsabilizada se eu não fiz nada? Aí ele falou: porque você bebeu vinho, isso significa omissão de socorro,
E por que você colocou o Henri para dormir sozinha? Isso é negligência, era para você ter dormido com o seu filho. Eu falei, mas tem várias crianças que não dormem com seus pais, que dormem em quartos separados. Aí ele falou assim, mas você vai ser responsabilizada por isso. E o Jairinho, por ser padrasto, vai ser responsabilizado pela morte do Henri. Aí eu falei, mas não existe, não tem como. Ele falou assim, tem. Eu vou criar uma história. Ele criou a história, que foi o meu primeiro depoimento em sede policial na delegacia. Ele me treinou para isso, para que eu falasse exatamente o que ele tinha planejado, de uma forma que não sobrava arestas para que pudessem alguém corromper. Era a história perfeita. E eu ainda falei, eu não aceito, eu não acho nada a ver. Assim, na minha cabeça não tinha o porquê de mentir. Jairinho ouviu um barulho no quarto, acordou, foi até o quarto, viu meu filho caído no chão, colocou na cama. Qual é o problema disso tudo, se é um acidente doméstico? Mas eles já estavam vendo com outros olhos que eu não enxergava na época. E aí ele falou, Monique, olha só, eu vou cobrar inicialmente 300 mil para entrar no caso. Depois vai ser mais 2 milhões. Os 2 milhões eu quero em dinheiro que seja, ele falou de uma forma que seja limpo, acho que é um dinheiro limpo, como se ele fosse atestado no imposto de renda. Ele queria 2 milhões limpo e 300 mil podia ser da forma que fosse, desde que fosse em espécie. Jairinho foi e pagou os 300 mil ao doutor André e prometeu passar a casa de Mangaratiba para o nome dele, de compra e venda, como acho que um recibo, não sei como que é o nome, de compra e venda para o doutor André, como forma do restante do pagamento. Ele cobrou 2 milhões e 300 mil para entrar no caso. E aí, mesmo eu não concordando, ele falou assim, olha só, se você não concordar, você que busque outro advogado. Só que um criminalista custa mais de R$1 milhão. Sua família vai ter dinheiro para arcar? Aí eu falei, mais de R$1 milhão, mais de R$1 milhão, fora todos os outros procedimentos, que eu não sabia até então, porque eu nunca tinha sido processada. Não conhecia, não sabia que existia HC, nada desse mundo jurídico. Fui conhecer depois que eu fui presa. E aí eu fiquei vendida. Eu falei, realmente não tenho o que fazer, vou aderir ao questionamento dele. E, nesse momento, ele começou a me dar um monte de tarefa, tudo por escrito. Ele falava assim, olha, vocês vão ser ouvidos, no máximo, até a próxima semana, vocês dois, você e Jairinho, e você vai ter que conseguir o boletim médico do seu filho, você vai ter que saber o que o Henri, o que usaram no Henri no hospital, quais foram os medicamentos no hospital, você vai descobrir tudo em relação ao hospital do Henri, e aí você vai voltar para o escritório e a gente vai começar a treinar. E ele queria que eu treinasse, que eu e Jairinho vivíamos uma vida maravilhosa e que a história tivesse sido como se o Jairinho tivesse me acordado e ele tivesse dormido a noite inteira. Essa era a história criada pelo doutor André. Peraí, não entendi. Ele queria que eu focasse. Tivesse acordado. Eu não entendi o meu primeiro depoimento em sede policial foi dizendo que o Jairinho estava dormindo e eu estava acordada. Que foi a senhora que viu o primeiro menino lá. Em sede policial, eu fui treinada a dizer isso, que foi a senhora que viu o menino e acordou exatamente, o Jairinho. e acordei o Jairinho, como se ele tivesse dormido a noite inteira. Só que hoje desde que eu consegui, novos advogados constituídos, que as pessoas ainda perguntam, mas por que você mudou seu depoimento? Porque eu não estava mais com o doutor André, não tinha mais ninguém em cima de mim me manipulando, não tinha mais ninguém em cima de mim falando o que eu devia fazer ou deixar de fazer. E não estou aqui falando simplesmente por falar, nós temos provas de que eu estava dormindo e ele estava acordado, que foi ele que fez e não fui eu que fiz. Isso vai ser exposto também nas próximas alegações. Então, o que aconteceu? Eu comecei a receber um roteiro de tudo que eu tinha que fazer.
tinha que ir no hospital, tinha que pegar um boletim médico, tinha que ver os medicamentos que o Henrique tinha tomado. A partir do cartão do plano de saúde, eu tinha que apresentar o plano de saúde. Ele queria que eu fosse pegar o boletim médico e levar no escritório. E assim eu fui. Nesse dia, na sexta-feira, o doutor André mandou o Winston me buscar e me levar para o escritório dele lá no centro da cidade. Fui para o centro da cidade e a gente começou a fazer o treinamento, mesmo sem esse boletim médico. Fizemos o treinamento sexta, fizemos treinamento sábado, fizemos treinamento domingo. Era o dia inteiro, era de manhã até de madrugada. A gente bebia litros e litros de café, encomendava vários cafés. Eu tenho tudo isso no meu celular, na rede de compra do iFood. Todos os dias. Eram mais de 10 copos de café de 500 ml. E acreditava na história do Jairinho. A Cristiane chegou e falou para mim assim: Monique, se eu tiver que entregar minha vida, eu entrego nas mãos do doutor André, que eu confio no doutor André. Então, eu estava cegamente confiando no doutor André, que era o advogado do Jairinho, confiando no Jairinho, que foi quem encontrou meu filho caído no chão, confiando no pai dele, que me recebeu, que me acolheu, na mãe dele, na irmã dele. Todo mundo começou a fazer um círculo em volta de mim, uma bolha em volta de mim. E eu fui entrando naquele ambiente, sem perceber. Então, em nenhum momento eu acreditei que pudesse ter sido outra coisa a não ser um acidente doméstico, que meu filho tinha caído da cama, que Jairinho tinha pego ele e tinha colocado na cama de volta. A todo momento eu achava isso. E aí o doutor André foi, sempre atento a essa percepção que a gente não tem. Eu não sabia nem o que era uma laceração hepática por uma ação contundente. Foi ele que me avisou, ele que chamou o perito. E, nisso, marcaram o depoimento da gente em sede da delegacia. Nós fomos para a sede da delegacia. Nesse dia, o doutor André, até as minhas roupas, ele escolheu. Eu tinha que tirar foto da roupa toda que eu estava, mandar para o doutor André. Aí o doutor André falava: não, essa roupa não, outra. Aí eu tirava outra roupa, mandava para o doutor André. O doutor André falava: não, essa roupa não. Mandava eu tirar de novo, mandava, ele falou: não, essa roupa está boa. E foi a roupa que eu fui até a delegacia. O doutor André só deu falou algumas coisas para mim, resumindo. Monique, todas as vezes que eram os momentos que eu errava do depoimento, que era a hora que o meu filho, eu que tinha que dizer que eu encontrei o meu filho, que eu estava recostada, que eu não tinha dormido, que eu não tinha deitado, que eu só tinha recostado e cochilado, esse momento ele ia me dar chutinho no pé, isso na delegacia. E assim ele falou: não quero que vocês deixem de dar as mãos e não quero vocês de cabeça baixa porque vocês não fizeram nada. E assim foi feito. Fomos para a sede policial, cheguei 2h da tarde. Meu depoimento em sede policial durou 9 horas. Foi de 2 até 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas da noite. Depois foi o do Jairinho, de 10, acho que até 1 da manhã. O Jairinho deu o depoimento dele. No final, o delegado dispensou a gente. Eu já tinha tomado um Rivotril, que eu estava muito nervosa. Fomos, eu acho que eu adormeci no carro. Quando eu acordei, eu já estava dentro do condomínio Majestic. Eles tinham voltado para o apartamento. Doutor André França, Jairinho, Rogério, motorista, Winston, marido de Cristiane, e Cristiane. Todos nós estávamos, tinham 2 carros. Rogério era o motorista do Jairinho, que eu acho que estava com o Jairinho ou com a Cristiane, não sei. E nós estávamos, que eles queriam 2 carros, por quê? Porque o carro do motorista iria entrar na frente para os jornalistas focarem nesse carro. E a gente iria entrar em um outro carro que viria atrás, para os jornalistas não pegarem esse carro. E, nisso, nós saímos de mãos dadas, cabeças erguidas, porque não tínhamos feito nada. E aí é onde entra que as pessoas falam: ah, Monique não fez, como o delegado falou, Monique não fez, mas ela permitiu, ela esteve ao lado dele. Então, aqui eu quero frisar muito bem que eu não estive do lado dele coadunando com nenhuma atitude, com nenhum pensamento ou com nada que ele pudesse fazer em relação ao meu filho.
Eu estava com ele porque eu acreditava que ele não tinha feito nada e que meu filho tinha sido vítima de um acidente doméstico. Era exatamente por isso que eu estava do lado dele. Até então, eu não sabia de mais nada. Não existia crime de tortura com outras crianças, não existia processo com outras namoradas, com ex-amante, não existia Maria da Penha com a ex-mulher. Não tinha nada. O Jairinho era acima de qualquer suspeita. Para mim, ele era vereador da cidade do Rio de Janeiro por 15 anos, era médico, pai de 3 filhos, uma pessoa educada, uma pessoa dócil, que tinha oscilação, sim, que a gente teve diversas brigas, sim, mas não foi um relacionamento totalmente infeliz nem feliz, e que eu estava com ele há 2 meses. Isso eu quero deixar bem claro. Eu estava com ele há 2 meses apenas. Nós saímos dali, fomos para casa, eles abriram uma garrafa de vinho, comemoraram que tinha sido perfeito o depoimento, só que eu não tinha percebido que eu tinha me colocado como álibi do Jairinho. A história toda é que eu tinha virado o álibi do Jairinho, e eu não percebi isso. Eu tinha sido treinada, e não foi só eu que fui treinada. A Débora, ex-amante, ex-namorada do Jairinho, foi treinada, a Tainá foi treinada, a Leila Rosângela foi treinada, a Ana Carolina, ex-mulher dele, foi treinada, todo mundo pelo Dr. André França, assim como consta nas mídias. Isso tudo tem nas mídias, provado. Todas elas foram treinadas, assim como eu, para mentir, para proteger o Jairinho. Todas elas. Enfim. Vai concluir? Vou, ainda tem muito tempo. Tem problema, Excelência? Não, é porque eu preciso fazer uma... Porque, assim, eu estou esclarecida com todas as coisas aqui, passando por todas as imputações que existem. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o último crime que está narrado aqui, que é a coação no curso do processo. Sim. A senhora chegou a mandar a Leila ou a Tainá apagar mensagens no celular? Então, não, eu vou chegar lá. Pode... então tá. Tá bom. Aí, o que aconteceu? Nós saímos de lá do apartamento, saímos de casa, fomos para a casa do Jairinho. O Winston levou a gente para a casa do Jairinho, lá em Bangu, do Coronel Jairo. Eu dormi lá. E, logo depois, elas seriam intimadas a depor, porque eu tinha comentado que a Tainá era babá, eu tinha dado o número da babá e tinha dado o número da Leila Rosângela para o delegado Henrique Damasceno. Lá na sede policial, ele me tratou muito bem, ele foi uma pessoa, para mim, que não tive problema nenhum com ele, e ele me ouviu, foram 9 horas de depoimento, ele ouviu tudo que eu tinha para falar, só que foi um depoimento que era parcial, era um depoimento voltado para proteger o Jairinho. Por isso eu pedi nova oitiva, porque eu queria falar a verdade, como eu estou agora aqui conseguindo falar a verdade, porque em nenhum momento eu consegui. E diversas vezes eu fui ameaçada, diversas vezes eu fui ameaçada de verdade, de morte. Eu fiz tudo que eu estou falando para Vossa Excelência, eu escrevi e consegui dar para minha família, porque se algo me acontecesse, minha família vinha aqui me representar para falar toda a verdade, como eu estou fazendo aqui agora. Eu tenho mais de 70 folhas escritas com todo o meu depoimento. A senhora fez juntar no processo. Não está no processo, só se eu não conseguisse estar aqui. Se algo me acontecesse, minha família iria estar aqui. Umas cartas aqui. Mas aquilo foi no UPA, quando eu estava com Covid. Foi posterior, depois que eu fui presa. Então, o doutor André disse que Leila Rosângela e a Tainá iam prestar depoimento, então ele se antecipou para treiná-las também. Nesse dia, a Thalita chamou o Guilherme, que é o tio da Tainá, motorista do Coronel Jairo, para levá-las até o escritório do doutor André. E, nesse momento, a Thalita conversou com a Tainá, e a Thalita soube pela boca da Tainá tudo o que tinha acontecido, e ela pediu para que a Tainá apagasse as mídias e todas as conversas do WhatsApp. Isso eu gostaria até, se pudesse fazer um requerimento, não sei, para pedir quando que essas mídias foram apagadas, porque não fui eu que mandei apagar. Ela mentiu.
A Tainá mentiu. Não, eu nunca mandei ela pagar mídia nenhuma. E isso vai, com certeza, ser provado na hora que alguém, não sei quem é que faz esse tipo de serviço, conseguir pegar o telefone dela para mostrar que não foi comigo, não foi na data que ela esteve comigo, que eu mandei ela pagar. Quem mandou ela pagar foi a Thalita, a irmã do Jairinho, que tinha já armado tudo para levar as duas para fazerem uma reportagem que elas nem sabiam o que iam fazer no escritório do doutor André França. E aí, nesse dia... Nesse dia que a senhora chama de treinamento das duas, a senhora estava presente? Eu estava presente em outra sala. A senhora não viu o dito treinamento? Não, ele treinava sempre as pessoas separadamente. Ninguém via, eu não vi quando ele treinou o Jairinho. O Jairinho, acho que até viu algumas vezes, mas ele também tirava os celulares de perto. O doutor André era bem astucioso, sabe? Ele pegava os celulares, ele não deixava o celular perto da gente, não sei, para não filmar, para não fotografar, para não gravar. Mas a gente tem como provar também que ele fez. E eu até peço que a senhora faça que Vossa Excelência abra uma investigação a respeito da conduta dele, porque foi uma conduta criminosa. Então, elas foram treinadas, foram até o escritório. Eu falei com a Tainá assim, eu falei assim, Tainá, você acredita? Eu preciso falar aqui. Claro. Não cabe a mim abrir essa investigação, Sim, não é da minha atribuição, tá? Mas, pelo que eu vi na época, eu oficiei a OAB, que é o que me cabe fazer, tá? Ok, obrigada. Continuando. Eu falei sim com a Tainá. As únicas palavras que eu me referi a ela foram: Tainá, você acredita que eu matei o meu filho? Ela falou, não. Você acredita que foi o Jairinho? Ela falou, não. Eu falei assim, então é isso que eu preciso saber, que você acredite na gente, porque não fui eu e não foi o Jairinho. Até porque eu acreditava piamente, veementemente, que tinha sido um acidente doméstico, que não tinha sido o Jairinho. E a mesma coisa eu falei para a Rosângela, foram as únicas palavras. Não existiu coação de testemunha nenhuma, até porque eu não tenho poder, eu não tenho influência, eu não tenho dinheiro para comprar pessoas e eu não tenho muito menos poder para intimidar pessoas, como aconteceu comigo. Eu não tenho esse tipo de poder. Então, eu não poderia jamais ter feito coação a ela ou a Leila Rosângela, que eu conhecia também há 2 meses. E elas estavam com o Jairinho há mais de 7 anos. Então, isso também não existiu. E, a partir dali, ele fez treinamento com a Débora, que foi a ex-amante, com quem o Jairinho trocou mensagem de madrugada, na noite da morte do meu filho. Não sei se Vossa Excelência ficou sabendo, mas isso acho que consta nos autos, acho que consta no depoimento dela. Mas o depoimento dela também foi parcial, porque ela foi treinada. E o da Ana Carolina também foi parcial, até em audiência que ela se fez de desorientada aqui, para todo mundo, foi uma vergonha. A audiência, tanto o depoimento dela quanto o depoimento da babá, foi uma grande vergonha, porque a babá estava visivelmente ou coagida, ou ele ia matar ela, não sei, ou ele ia desempregar toda a família, porque toda a família é empregada pela família deles, ou ela estava recebendo dinheiro, não sei qual é o nível de relacionamento entre eles, mas como eu fui já intimidada, como eu já mandaram dizer que iam me matar dentro da cadeia, já falaram para mim que iam matar a minha família do lado de fora, já mandaram mensagem para o meu advogado, para o Hugo, falando, você não tem medo porque você tem filho. Já ligaram para o meu advogado para oprimir ele também, falando para ele sair do caso, porque senão ele ia sofrer retaliação feia, que iam matar ele. Meu advogado vai no presídio me ver e ele fala todas as vezes, Monique, eu não sei se eu vou voltar para casa hoje. Então, não sou eu que coajo ninguém. Infelizmente. Dia 20, aí eu fiquei dormindo na casa do Jairinho, eles começaram a tirar de mim o meu carro, eles guardaram a chave do meu carro, eles não deixavam eu ver reportagem nenhuma jornalística, eu não sabia dos depoimentos, porque o doutor André França não me passava os depoimentos das outras testemunhas, eu não sabia que o Jairinho estava sendo acusado por mais 2 pessoas, que era a Débora e a Natasha, suas ex-namoradas, não sabia que ele tinha Maria da Penha contra a ex-esposa dele. O doutor André França selecionava os depoimentos que eu podia ler. Eu li o depoimento da psicóloga, que foi
ela dizendo que o Henri era muito apegado a mim, falando coisas boas de mim. Eu li o depoimento da professora da escola do Colégio Marista, onde o Henri estava estudando, que era favorável a mim, que a professora diz que eu era uma mãe zelosa, cuidadosa, que o Henri, no primeiro dia de aula, ficou no meu colo o tempo inteiro, mesmo o pai estando junto. Me mostrou o depoimento da minha mãe, eu acho que de mais algumas pessoas, da babá, da Leila, que tinham sido treinadas, que também não valiam de nada para mim, e de mais algumas pessoas. E aí, no dia 25 de março, eu pedi para dormir na casa dos meus pais, porque dia 26 seria aniversário do meu irmão. Dia 25, dormi lá em casa, e dia 26 foi a apreensão dos celulares lá nas nossas residências. A Polícia Civil chegou, apreendeu nossos telefones, pediu, já tinha pego, como a casa dos meus pais é antes da minha, já tinha pego todos os telefones do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, e entrou na minha casa, me acordou, porque eu estava dormindo, e pegou meu celular. Perguntaram se a gente podia dar as senhas, eu dei a minha senha, e toda a minha família também deu as senhas para os policiais, para os inspetores, e eles saíram com os telefones nas mãos, como está no processo, no auto do processo, e foram embora. E o Jairinho falou também que aconteceu a mesma coisa, sendo que na casa dele, o coronel Jairo colocou o telefone dele no meio da cueca, na frente do delegado Henrique Damasceno. Ele não entregou o celular para o delegado. E aí, ele levou o celular da Thalita. Ele estava sem o celular? Ele colocou no meio da cueca dele, disse que não que estava na Polícia Federal. E ele não entregou o celular dele. Quem entregou foi a Thalita, o Jairinho e a dona Manuela, só. O coronel Jairo não entregou o telefone, dizendo que estava na Polícia Federal. Enfim, aí passaram esses dias, ia ter a reconstituição da cena do crime, que já estava sendo considerado um crime, mas nós tínhamos sido ouvidas como testemunhas. Enfim, até então eu não sabia que era crime, mas estava passando na reportagem, mas eu não estava tendo acesso. Nisso, a minha família começou a me alertar. Monique, olha só, Jairinho tem amante, você sabe disso? Eu falei, não sei de nada. Porque olha na internet, olha no Instagram. Aí comecei a olhar no Instagram, as pessoas incitando o ódio, falando, você é corna, mas tem que falar a verdade. Eu falava, gente, o que esse povo está falando? E eu estava dormindo, porque você estava mandando mensagem para a Débora, você matou meu filho. Aí ele começou a ligar para mim incessantemente. E a minha família toda falou, Monique, não é possível, foi o Jairinho, não é possível que o Henri tenha sido vítima de um acidente doméstico. Todo mundo botando na minha família toda falando que tinha sido o Jairinho. E eu, com a cabeça perturbada, sem saber o que estava acontecendo. No desespero, eu peguei o telefone do meu pai, que eu estava sem telefone, peguei o telefone residencial, liguei para o inspetor Rodrigo, que ele tinha deixado na folha da busca e apreensão, o telefone dele, e falei assim, inspetor Rodrigo, o que é verdade e o que é mentira nesse processo? As pessoas que vão depor, elas têm obrigação de falar a verdade e vocês vão atrás das provas, ou elas simplesmente falam o que querem e vocês acatam? Aí ele falou, Monique, eu não posso te passar nenhuma informação que não seja você dentro de sede policial, mas você tem que falar com o seu advogado, porque você tem advogado constituído. Aí eu falei, caramba, mas o doutor André está me escondendo. Ele estava me escondendo do depoimento da Débora, porque estava dizendo que ele estava falando com ela de madrugada. E eu falei, eu não posso confiar no doutor André, só que eu não tinha outro advogado. Aí minha prima chegou e falou assim, Monique, nós vamos começar a procurar um advogado para você. Foi quando eles acharam o Hugo. E o Hugo estava indo para a minha casa, nesse dia que eu liguei para o inspetor Rodrigo, quando o Jairinho, repentinamente, chega na minha casa. Só que eu não sei como ele poderia saber, eu não sei se alguém da delegacia ligou para ele para avisar que eu tinha ligado para a delegacia, porque ele já chegou dizendo, por que você ligou para a delegacia? Por que você ligou para o inspetor? E ele já sabia dessa informação antes de chegar na minha casa. Ele já chegou na minha casa me culpando, falando que eu tinha ligado para o inspetor.
Aí ele falou assim, olha, amanhã o Winston vai levar você na psiquiatra, você vai pegar um atestado médico, porque você não está em condições sãs, de sã consciência, você está passando mal, você está devaneando, você está acontecendo alguma coisa com você, que você está ouvindo suas primas e não está me escutando. E aí eu falei, então, acho que eu realmente, eu achei que eu estava num devaneio, num grande devaneio. O que eu fiz? Fui com o Winston ao psiquiatra. Ele me levou, marido da Cristiane. Fui, a médica viu o meu desespero, ela me passou, que eu tomo até hoje, meu antidepressivo, meu remédio de ansiedade. Eu tomo para síndrome do pânico, eu fiquei com fobia de pessoas e um remédio indutor de sono. Ela me passou vários medicamentos controlados. E fui para casa e o doutor André me proibiu de participar da reconstituição do crime, da cena do crime. Ele falou que eu não poderia participar, que eu não poderia estragar todo o trabalho que ele tinha feito até ali. E assim foi feito. Ele não deixou participar. Eu também estava desconfortável, porque eu tinha visto na reportagem que era um boneco. Eu estava bem assustada com aquilo tudo. Mas concordei com ele, porque a psiquiatra falou que eu não estava bem, que eu não parava de chorar. E ela tinha escutado todo o meu relato na clínica dela, que foi acho que foi na Barra, não lembro aonde, o consultório dela, que foi o Winston que me levou. E eu estava realmente sofrendo muito, então eu aceitei não participar. Mas eu queria ter participado, sim, da reconstituição do crime. E aí foi chegando a semana anterior à semana que a gente foi presa. A Thalita e o Jairinho começaram a ver casas, porque estavam em frente à casa da minha mãe, apareciam repórteres todos os dias. Foi o Cabrini, foi repórter da revista Veja, foram repórter do Globo, foram repórter do Dia. Sempre tinha repórter em frente da minha casa, gritando, tocando a campainha, batendo no portão de alumínio, o tempo inteiro, jogando carta por cima do muro. Era uma coisa horrorosa. Minha família não conseguia sair de casa. A família da frente, que é a vizinha da frente, que é a Vanessa e o Alex, ligavam para a gente para avisar que tinham repórteres na frente da nossa casa o tempo inteiro, então a gente não conseguia sair. E, em frente à casa do Jairinho, eu acho que até picharam assassino de criança, alguma coisa dessa forma, e gritavam. E aí ele falou que estava inviável ficar em casa, por isso estava vendo um local para a gente ir e ficar num apartamento, numa outra casa. Nada de fugir, ninguém queria fugir da polícia, até porque eu mando até uma mensagem para minha prima, para a Rosilene, que é da minha família, onde eu falo assim, ela fala assim, Monique, por que você não troca de número? Por que você não vem aqui para casa? Eu falei assim, prima, eu não fiz nada, isso está no celular dela gravado, eu vou pedir para meu advogado colocar, inserir no ato do processo. Eu não fiz nada, eu não vou trocar de número, eu sou inocente. Aí ela falou, Monique, mas está passando no jornal direto que o Jairinho torturou criança, passou no Fantástico, que o pai dele é da milícia, passou no Fantástico, estava passando direto no Fantástico, todo dia no noticiário, minha família que me alertava, não era eu que conseguia ver. E ela falou, eu acho melhor você trocar de advogado. Foi até o meu tio, coronel do bombeiro, que veio aqui prestar depoimento, que ficou falando o tempo inteiro que eu deveria trocar de advogado, porque eu não tinha um advogado, e eu realmente não tinha. Ele estava somente protegendo o Jairinho. Agora, vamos lá para o dia da prisão? Então, vamos, tá. No dia... A senhora, assim, os policiais entenderam, quando ouviram a senhora, que a senhora estaria na casa da sua mãe e o Jairinho estaria na casa do pai dele, não é? Sim. Mas a senhora foi presa numa terceira residência. Na casa da tia dele. Por quê? Por conta disso. A gente não tinha alugado. A gente não tinha alugado E nada. agora eu queria que a senhora falasse sobre esse episódio dos telefones que foram jogados pela janela. De quem eram esses telefones? Então, Jairinho comprou 2 telefones, um meu e um dele, né? Ele Isso comprou depois 2. que foram apreendidos os depois de vocês. Depois que foram apreendidos, exatamente. Esses números, eu não sei quem foi que comprou, porque os iPhone, acho que tem um iCloud, que tem que ter uma conta pessoal. Essa conta pessoal, eu não sei de quem é, eu desconheço essa conta. Já existia. Os meus advogados até fizeram a perícia dos telefones, porque a gente tem um perito digital.
E esse telefone, eu não vi o Jairinho jogar pela janela, até porque eu estava dormindo, Jairinho que acordou. Eu não vi o Jairinho jogar nada pela janela. Eu não sei se foi jogado pela janela, ou se o policial apreendeu na mão do Jairinho. Desse fato, eu não lembro de ter visto ele jogando pela janela. Realmente, eu não sei. Só que, nesse dia, não tinha como a gente fugir da polícia, porque existia um depoimento que eu ia prestar na delegacia especializada de crimes digitais, porque eu tinha visto que o meu celular estava sendo acessado em Campos dos Goytacazes, tanto o meu WhatsApp quanto o meu Instagram. Isso meu irmão também tem as provas no celular dele. Meu celular sendo acessado em outro lugar. Então, eu tinha uma oitiva, né, um depoimento marcado para o dia da prisão. Então, realmente não existia fuga. Eu ia até a delegacia, que eu não lembro aonde era, acho que era no centro da cidade, para fazer constar esse depoimento, que também não era armação do doutor André, era de verdade, que meu celular estava sendo usado em Campos dos Goytacazes. Aí foi esse o dia da prisão. O delegado algemou a gente, levou a gente, conduziu, colocou a gente no carro. Tinha realmente muitos repórteres, muitos jornalistas. Foi um dia assim tenebroso. Passamos pelo presídio de Benfica, acho que o FM, o nome é FM, presídio masculino. Tivemos a audiência de custódia, mas que a gente não pôde falar nada, nem a juíza, nem ninguém falou nada, porque estava em sigilo. Eu não sabia nem o motivo do qual eu estava sendo presa naquele momento. E fui direcionada para o presídio de Niterói, que era onde tinha o ensino superior, a prisão de pessoas que tinham nível superior. E, nisso, cheguei no presídio de Niterói, e a policial falou também uma frase célebre, que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida: bem-vinda ao inferno. E é realmente um inferno. A prisão é um inferno de um descaso total, de um investimento de dinheiro público que não serve para nada. Não serve para ressocializar pessoas, não serve para ajudar pessoas. Acho que eu tive 1 ou 2 sessões de psicólogo, eu tive mais com o meu psicólogo particular, que a Vossa Excelência permitiu, que foi aonde eu consegui desabafar. As presas não ressocializam. O professor da unidade de Benfica, que nós fomos transferidos para Benfica depois, ele queria que eu iniciasse um projeto de alfabetização com as presas que não eram alfabetizadas, sendo que as presas não aceitam, porque parece que o Comando Vermelho não aceita crimes contra crianças, mesmo eu não sendo acusada de ter feito, porque eu não sou acusada de ter matado meu filho, eu sou acusada de ser omissa, de ser agente garantidora, por ser mãe, como se eu soubesse que o meu filho seria morto naquela noite, e eu não sabia, não tinha como prever. Não existe como prever o imprevisível. O Jairinho era acima de qualquer suspeita. Não sei se foi o Jairinho. Acho que as únicas pessoas, acredito, não sei, também não sei, porque eu não sou juíza, né? Não sou Vossa Excelência, mas também não sou perita, não posso dizer que um laudo está errado, mas no primeiro laudo está todo errado e vem seguidos mais 6 laudos, que o último laudo vem com 44 dias de distância e que mostra 23 lesões sem foto do meu filho. Eu nunca vi algo parecido, porque se tiraram uma foto do rosto do meu filho e não tiraram foto nenhuma do corpo do meu filho. Eu nunca vi um perito de um ML, tirar foto do rosto e não tirar foto do corpo. Não existiu hematoma no corpo do meu filho, nenhum hematoma. Eu estava lá no hospital, as médicas estavam lá, mais de 10 médicas dentro do hospital, que presenciaram, que se tivessem visto, tanto que consta no depoimento do Leniel, que as médicas não disseram nada, que só não sabiam a causa da morte, mas que a criança não apresentava nem aparentava nenhum maus tratos. O coronel Jairo viu o Henri, o Leniel ficou com o Henri mais de 30 minutos vendo o meu filho, não tinha marca, senão ele também teria falado. Quem queria, da família do Leniel, também viu o meu filho pelado, nu, em cima do leito daquela emergência de hospital, e não tinha um hematoma, nenhum.
Excelência, não tinha nenhum hematoma. O único hematoma que tinha era um arranhão que foi feito pela sonda do nariz que eu vi. Depois eu vi o bracinho roxo de um lado e vi o bracinho roxo do outro lado. Eu vi, por causa das ampolas de adrenalina. Então, que a senhora acha que ele morreu por causa de uma queda? É isso? Não, eu não sei o que aconteceu de fato. Eu estava dormindo. O que pode ter acontecido, ao meu ver, né? O que eu suponho, ou meu filho tomou algum tipo de medicação que fosse realmente hepatotóxica, não sei, que talvez tivesse causado uma laceração. Não sei se o Jairinho deu, porque ele estava com ciúme do Leniel. Não sei se... Não sei. Tá, Excelência, de verdade, não sei quem foi. Só lhe pergunto o que a senhora acha que aconteceu. Eu acho que só... Ou ele tomou a medicação, ou... Sinceramente, eu acho que 3 pessoas sabem o que aconteceram. Meu filho, que não está mais aqui, Deus, que vê tudo e sabe tudo e nada fica oculto aos olhos dele, e o Jairinho. Eu acho que são as únicas pessoas que podem responder isso, porque quem me acordou foi ele. Se aconteceu alguma coisa, foi ele. E nós temos provas concretas de que ele estava acordado e ele... Eu não vou falar mais para não dar, mas talvez mais motivos para se armarem, mas nós vamos comprovar que eu estava dormindo e quem estava acordado era ele. É isso que eu tenho para falar em relação... Tá ok. Vamos... Sobre as estratégias da primeira defesa, que, na minha opinião, bem fundamentada, por sinal, foi o que estragou toda a situação da professora Monique, estragou a reputação dela, que ela está penosamente tentando recuperar, porque ela, como a maioria das mulheres que a gente conhece quando estão em sofrimento, sofrendo violências simbólicas sem o perceberem, violência de gênero, né, violência do homem contra a sua mulher, contra a sua esposa, melhor dizendo, elas não percebem o nível de violência e acabam acreditando em quem se oferece para poder ajudá-la. Oferece sim, né? Porque... já começa aí, o escritório do doutor André França Barreto pede aí R$300 mil iniciais e depois iniciais em dinheiro, em espécie, e depois mais 2 milhões da maneira que eles quiserem, no sentido de ser um dinheiro limpo, ou seja, passado pela Receita e tudo. Né? Ou seja, foram 2 milhões e 300 mil para essa presepada que fizeram com a reputação da professora Monique. Essa má imagem que foi construída pelos primeiros advogados do caso e todos vocês caíram nela. Ela explica para a juíza o porquê que ela acabou aceitando aqueles advogados. Porque na mente dela, naquele momento, ela não sabia que o filho dela tinha sido assassinado. Ela não tinha indícios claros de que isso estivesse acontecido. Ela não sabia que o seu então companheiro era o principal suspeito. E ali naquela hora, então, eles interpretaram tudo como uma perseguição. Porque o Jair falava assim, olha... vamos visitar um advogado na casa do meu pai, porque parece que estão tramando aí contra a gente. Então ele tinha entendido naquela hora, ou pelo menos a fez acreditar assim, que aquilo tudo era alguma perseguição política. Porque ela, que não sabia de nada, porque ela havia acordado com o seu filho já desacordado, então ela foi acreditando naquela situação. É isso que precisa ficar muito claro para a gente parar de julgar essa mulher injustamente. Aí temos a primeira truculência do senhor André França Barreto e seu escritório, que consiste em exigir. Ele exige. E quando era para falar de Jair, ela tinha que focar e falar das coisas boas que eles viveram. De maneira que ele estava ali, de maneira perversa, numa psicologia tipo Laranja Mecânica. Não sei se alguém já assistiu esse filme. Todo estudante de psicologia, de alguma forma, acaba tendo contato com esse filme. Laranja Mecânica. Colocaram, né, sob uma lavagem cerebral. Então, assim, pensar coisas maravilhosas do atual companheiro. E, nesse sentido, a mente dela começa a ser fabricada. E o André França Barreto, ele trancava a professora Monique. Ele não deixou ela ter acesso às notícias de jornais. Então, tudo aquilo que a gente já estava sabendo, dos crimes anteriores do senhor Jair, ela não sabia de nada até a hora que ela foi para a prisão, ou até os finaizinhos dos dias, quando parentes dela, especialmente a dona Rosilene, que é uma prima dela, né, a esposa do Shelby,
começou a falar para ela, olha, tá saindo isso e isso na televisão sobre esse cara, tá acontecendo isso e isso. Mas ela não sabia porque eles não deixavam, eles que eu falo, a defesa, não deixava a professora Monique ter acesso a esses autos. Olha que perversidade. Defender a pessoa, tirando-lhe a liberdade de avaliar as coisas, porque se estava ali, na verdade, era mancomunado com uma parte do processo, né? Uma coisa que é importante que a gente não pode deixar de perceber é que a Monique teve suspeitas corretas. As suspeitas que as mulheres têm, elas logo são abafadas por aquela educação. Não, não pense assim, esse é advogado da família, a família é maravilhosa, confie nesse homem. Ela até vai dizer que a Cristiane disse para ela que botaria a mão no fogo, ela daria a vida dela pelo André França Barreto, de tanta credibilidade que ela passou. Então ela tá assim, eu tô achando alguma coisa esquisita, mas... E o que ela achava esquisito? Porque ela começou a achar estranho algumas atitudes do próprio Leniel. Mas, ao mesmo tempo, ela achava coisas estranhas acerca do Leniel, achava coisas estranhas acerca do Jairo. Qual que é a estratégia do advogado, do primeiro advogado do caso? Ele monta, literalmente, ele monta uma peça teatral. Monta uma peça jurídica, mas é uma peça bem teatral no sentido de que ele montou aquilo tudo ali para impressionar juízes, delegados, a população em geral. Então ele montou uma peça. Tinha lá um homem sendo injustiçado chamado Jairo, tinha uma mulher estrategista ao lado dele, que sabia das coisas, mas não comunicou para ninguém. Tudo mentira, montado pelo advogado que estava recebendo 2.300.000 da família do homem envolvido na história. E como é que ele monta isso? Ele faz a Monique sentir necessidade de que ele que fosse o advogado que iria defendê-la, de que iria acudi-la de um grande mal-entendido que já tinha se espalhado, que na verdade ele ajudou o mal-entendido a ficar mais mal-entendido ainda, né? Porque ele fez a mulher sair uniformizada por aí, decorando o discurso, para que ficasse tudo muito feio para ela. Olha que coisa horrível, que coisa perversa, que coisa macabra. Isso tem de ter uma punição específica na Lei Maria da Penha, esse tipo de coisa. Para advogado que faz isso com as clientes do sexo feminino, sabe? A gente tem de aprimorar a Lei Maria da Penha nesse sentido. Ele vai fazer aquela pressão psicológica. Olha, você está com problemas. E antes, sempre respondendo a vocês. Por que ela acreditou nesse advogado? Porque naquele momento ela não sabia que seu filho havia sido assassinado. Os primeiros indícios ela achava que era algum mal-entendido, porque tinha mal-entendido mesmo. Por exemplo, apareceu um corpo de uma outra criança que não tinha nada a ver com o Henri, ela ia desconfiar daquele relatório. E aí ficou parecendo para ela que alguém estava implicando, até inclusive com o companheiro dela. Né? Então, com essas coisas em mãos, sem saber que o filho fora assassinado, o André França Barreto faz um truque psicológico com ela. Olha, você está complicada, por quê? Porque você não dormiu na noite com seu filho. E crianças não podem dormir separadas da mãe. Ela até fala assim, mas na maioria dos lares as crianças dormem num quarto separado. Aí ele, mas é porque você bebeu vinho, como se o vinho viesse a apagá-la assim. E de qualquer maneira ela foi descobrir depois que ela estava realmente dopada por coisas que o ex-companheiro colocava, né? E no meio disso tudo, então ele vai alegar que ela não dormiu com o menino, que se ia pesar contra ela, como se todas as mães dormissem junto com todos os filhos todos os dias. Segundo, a questão de ela estar de alguma forma entorpecida e ia pesar contra ela, em vez de ser motivo assim de, peraí, vamos entender o porquê que você caiu nisso. E terceiro, ele vai falar, tá vendo? Como você não tem como provar o que realmente aconteceu, você precisa de mim. E aí ele apresenta um plano. E o primeiro plano é, você vai ter de decorar a história que eu vou criar. Eu vou criar uma história e você vai decorar essa história. E ele faz ela decorar. Faz ela decorar por muitas horas durante os dias. Ela falou que começava tipo 8 horas da manhã e ia até meia-noite, 1 hora da manhã do outro dia. Várias vezes isso, né? Para ela agora ficar sendo julgada pelo público. Então, nesse contexto todo, era de se esperar que ela realmente ia confiar nessa turma toda. Mas e as violências que ela sofreu do Jairo? São violências nada diferentes do que a maioria das mulheres que estão me assistindo sofrem. E nenhuma mulher acha que isso faz o cara parecer-se acreditar naquela situação, e nenhuma mulher deveria ser criminalizada por acreditar naquela situação. Né? Ela não estava acreditando de má fé, ela estava acreditando porque, meu Deus, o meu filho morreu de alguma coisa que eu não sei exatamente o que foi, mas ela não iria pensar que era assassinato àquelas alturas, não. Se ela vinha sendo desviada as atenções pelo seu companheiro, agora ela estava tendo as atenções desviadas pelos seus advogados
e ela ali precisando comprovar que ela jamais faria qualquer maldade contra o seu filho, ela estava concentrada em ter que decorar aquilo, porque disseram para ela que era só daquele jeito que iria passar nas autoridades do Rio de Janeiro, sem ela saber que ela estava sendo instruída a atentar contra si mesma. Gente, puxa vida, a gente vai punir essa mulher por ela ter confiado, né? A gente tem que punir quem abusou da confiança dela. São tantos detalhes que passam despercebidos. Olha isso, por exemplo, que ela ficava lá por horas decorando, e tinha que ficar guardando as outras pessoas em sala separada, decorando, né? Ela vai falar as pessoas que ela viu que foram obrigadas a decorar o conteúdo, ela lista essas pessoas. Foi a Débora, a mulher que estava conversando com o senhor Jairo no momento em que o processo diz que o menino morreu, a Tainá, que era ex-babá do menino, a Leila Rosângela, que é uma das funcionárias da casa, a Ana Carolina, uma ex-mulher do senhor Jairo. Todas as pessoas foram treinadas, incluindo a professora Monique. Treinadas porque o advogado fez a família acreditar que se não fosse daquele jeito que ele fez, aí as pessoas não iriam conseguir. E é claro, gente, imagina você inocente sendo acusado de coisas trágicas, se você não ia cair naquilo que o advogado estava te falando. Eu até entendo hoje que a professora Monique está caindo agora na estratégia de defesa dos atuais advogados, que eu não sei qual é a estratégia de defesa, mas nós, apoiadores da professora, entendemos que se a estratégia de defesa não inclui Monique vir a público, ou os advogados virem a público conversar com esse público, que é o público que vai julgá-la, né? Que representa esse público inadvertido, é que vai julgá-la. Se não for assim, infelizmente, a professora Monique ela vai ser condenada, isso é muito ruim de admitir. Mas ela está confiando nesses advogados. Agora, é ela que está cometendo crime? Não. Ela não cometeu crime nem por confiar no André França Barreto e nem por confiar agora no escritório dos atuais advogados. Lavagem cerebral, que significava não deixá-la ver o noticiário, não deixá-la saber as outras verdades que iam aparecendo no fato, a verdade dos fatos que iam aparecendo. Ela era envolvida com vários copinhos de café, ela vai falar que eram mais de 10 copos de 500 ml por dia. Quer dizer, para ela poder ficar desperta, fora as outras medicações que ela tomava. Então ela estava ali com aquele rosto pálido, magra, sem poder comer, sem nada, e ao mesmo tempo ouvindo orientações do advogado. E uma pessoa não deveria ser punida por ter acreditado nesses advogados não, porque foram eles que arruinaram a reputação dela. E agora é o seu ex-marido que vai de podcast em podcast, né? Ele a fez ficar presa para conseguir fazer isso, né? E ainda sobre essa questão das roupas serem aprovadas ou não pelo Dr. André, eu fiquei pensando, né? Qual que era o tipo de roupa que o Dr. André aprovava e qual era o tipo de roupa que ele reprovava? Porque quando a gente entende agora que esse homem estava construindo um monstro chamado Monique, eu fiquei pensando, por exemplo, se não foi estratégia do advogado que ela fosse com uma blusa aparentemente sensual, porque na hora que ela tirasse aquela blusa, inadvertidamente, ele iria produzir imagens que as pessoas julgam, né? Que culpa que a mulher tem de ter seios, sejam eles grandes ou pequenos. Aí ela manda uma foto para uma tia, aí vem policiais que mexeram no celular dela, joga essa foto na rede, aí aparece a silhueta dela e todo mundo, eita, ai, gostosa, ai, a mãe que perdeu o filho não se posa assim. Quer dizer, tem um monte de coisas aí que esse cara malandrão, um sábio do inferno, que se diz cristão, fez isso com a sua cliente, deveria ressarcir todo esse dinheiro, tem lei no país contra isso, sabe? Porque no final das contas constatou-se que ele estava usando a professora Monique como um álibi, como uma desculpa para mostrar assim, olha com quem que o Jairo estava envolvido, olha essa mulher. Eles falam isso no depoimento, né? Tanto o Lemiel quanto o Jairo. Não, a Monique era forte, resistente, era mais fácil ela bater neles, como se uma mulher forte fosse uma mulher macho, no sentido dos homens, né? Que o homem, o mais fraquinho, ele mata uma mulher. Enquanto uma mulher forte não deixa de ter o caráter excelente que tem a maioria das mulheres. Elas são fortes, mas elas não estão ali para atentar contra os seus maridos, não. Elas gostam deles de verdade. Agora, macho é conveniente. O mais fraquinho dos machos costuma manipular a mulher psicologicamente. Isso é um dado estatístico, psicológico, antropológico, jurídico. Igual aquela coisa, todo mundo fala assim, diz que é inocente, mas estava lá de mãos dadas com o companheiro. Então, naquela época, ela não sabia que o filho dela tinha sido assassinado, ela não sabia que o principal suspeito era aquele homem, e terceiro, o doutor instruiu que o casal aparecesse em público de mãos dadas para favorecer o seu cliente masculino e para massacrar a sua cliente mulher.
Olha que covardia. E todos vocês caindo na perversidade dos advogados, do ex-marido e tudo. Gente, isso dá até raiva, sabe? No meio dessa situação toda, a professora Monique começa a perceber que tem algo estranho. É depois de todos os treinamentos, que eles vão à delegacia depor, uniformizadamente, bonitinho, que eles vão comemorar. Aí ela olha assim, tem alguma coisa errada nessa comemoração. Porque diz que foi uma festança. É ali que eles falam, comeu pizza, não sei o quê. Ela estava lá dentro de uma equipe de defesa que também usou isso contra ela, né? Mas ela estava lá, cooptada por aquela equipe de defesa, num processo de lavagem cerebral, tendo que acatar aquilo que a defesa falou, porque afinal de contas eles estavam pagando muito caro para isso, né? Que é igual aluno de escola privada aqui no Brasil, ele está sendo lesionado pela escola privada, mas não, vai lá, porque a gente paga caro. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com a professora Monique. E aí, quando é que ela desconfia que tem alguma coisa errada? Porque ela viu aquela comemoração de que deu tudo certo, mas ela está assim, não está nada certo para mim, tem alguma coisa errada aqui. E aí ela tenta ligar para o inspetor, eu acho que é o inspetor Rodrigo que ela vai mencionar, né? O inspetor fala assim, olha, você teria que vir aqui na delegacia, mas você só pode fazer isso com o seu advogado. Ela, pronto, o meu advogado é que está me afastando de tudo e de todos, não tem como ir. Tá vendo? O sofrimento de uma mulher até quando ela precisa ter os seus direitos contemplados. Aí nós temos o episódio do apagamento das conversas, né? Descobrimos essas conversas, aí acusaram a professora Monique de coagir testemunha, mandando ela apagar a conversa. E ela deixa bem claro, assista o depoimento que vai vir depois da minha fala, ela deixa bem claro que ela não apagou nada, nem sabia que isso estava acontecendo, que na verdade a irmã do Jairo, né, o ex-companheiro da professora Monique, a irmã do Jairo, foi que quando constatou que existiam aquelas conversas todas, que davam indícios, na verdade dava provas claras de que a babá sabia o que estava acontecendo com o menino, ela mandou apagar tudo e ainda deixaram parecer que foi a professora Monique que fez isso. Tanto é que a juíza tirou a professora Monique dessa acusação, porque ficou provado que a professora Monique não tinha nada a ver com aquilo. Porque ela falou, você pode pegar o meu celular, o celular de todo mundo, verificar, foi verificado e ela foi inocentada disso, foi absolvida, né, no caso. E aí, por alguma manobra jurídica lá, ela voltou a ser acusada por essas coisas. Mas, enfim, é todo um poder judiciário atentando contra a dignidade de uma mulher que é digna. A professora Monique é digna e é inocente. A professora vai mencionar aí também as muitas ameaças que ela passou a responder na prisão, que eu quero lembrar isso aqui com você, porque o Leniel até hoje ele vai de podcast em podcast zombando disso. Diz ela que estava lá, querendo matar ela, não sei o quê. E na verdade as coisas eram muito graves. Tinha uma presa lá que estava ameaçando de maneira grave, tanto é que a juíza toma as providências na hora e o Leniel fica por aí falando mal, inclusive da juíza e das suas estratégias de proteger a mãe, que para a juíza está constado, mãe inocente e também vítima. A diferença é que o filho foi uma vítima que morreu e a professora Monique é a vítima que sobreviveu e que estava sendo usado pela parte do Jair para ser álibi dele. E aí, gente, um ex-marido que sai de podcast em podcast reforçando mentiras sórdidas que nem estão mais no processo porque são mentiras contra a ex-esposa, não é um homem que merece ser eleito, não é. Quer ver alguns outros pequenos detalhes que são pequenos, tão gritantes como um vírus, que a gente nem o vê a olho nu, mas ele pode ter o poder de destruir toda uma população? Exemplo, a polícia foi lá, recolheu os celulares, não naquele episódio no dia da prisão, mas antes tinha recolhido os celulares da professora e da família dela. E aí eles recolhem os celulares, pedem a senha e ela ali deu a senha, o policial pediu a senha, eles deram a senha. E aí alguém dessa polícia do Rio de Janeiro teve como manipular um monte de coisas. E ela vai percebendo que o celular dela estava... O Brian, né, irmão da Monique, percebe que o celular dela estava sendo usado em outra localidade do Rio de Janeiro. E ela entrega essas provas todas para a juíza, né? Então, a gente às vezes confia na polícia sem saber que policiais também são humanos, policiais costumam ser homens violentadores, policiais também estão ali para proteger o próprio BO. E aí quando vê assim, peraí, a gente acusa essa mulher porque todo mundo esquece da gente, né? Olha, não falam mentiras acerca da professora Monique por aí, eu tenho o direito como cidadão de fazer essas conclusões, de fazer essas reflexões, porque
Eu também sou um servidor público aqui em Minas Gerais e sei o que rola por trás do serviço público. Não estou dizendo que o serviço público ele é todo corrompido, mas há muitos corruptos no serviço público, incluindo a segurança pública. E quem mora no Rio de Janeiro sabe dessas coisas. Ela descobre também que o advogado dela escondeu dela o depoimento da Débora, porque o depoimento da Débora iria dar noções claríssimas à professora Monique de quem era o seu companheiro ali. Mas a advogada escondeu tudo da professora. Então, quando você fala assim, diz que amava o filho, mas andou de mãos dadas com o homem até ser presa. Ela não estava sabendo de nada disso, nem do depoimento da Débora, que trazia tantos conteúdos quanto o senhor Jairo. Vocês acreditam? Não acreditam, não querem acreditar, né? Mas a verdade vai ser falada mesmo que vocês não acreditem. Ela estava sendo monitorada pela família do senhor Jairo, né? Porque quando ela acaba de falar com o inspetor, o Jairo chega de repente com a informação de que sabia que ela tinha ligado com o inspetor. Aí ela tá assim, gente, eu estou mesmo no conluio, porque disse que a família do Jairo toda a tratava muito bem e que você tem que ficar protegido, isso e aquilo. Ela estranhava aquilo, mas não sabia o porquê, até que quando ela liga pro inspetor e o Jairo chega logo a seguir da ligação, ela tá assim, tô sendo rastreada, tem alguma coisa acontecendo. Enfim, gente, o advogado, o escritório do Dr. André França Barreto, começa a fazer a professora Monique se sentir louca, falando que essas coisas que ela estava deduzindo não eram assim, que ela estava variando, que ela precisava procurar um psiquiatra. Porque quando eles vão vendo que ela tem interesse em ir na reconstituição do crime, porque se ela procurou um inspetor, ela tinha interesse em colocar a verdade ali. E aí ele a induz a ir ao psiquiatra, o psiquiatra dá licença a ela, né? E àquela hora a mulher está toda, ela não está entendendo o que está acontecendo. Começa a receber notícias da família que está havendo sérias acusações contra o companheiro dela. Ao mesmo tempo, ela acreditava naquele homem. Então, o que eles conseguem fazer? O Dr. André França consegue um atestado e ela realmente já fica atordoada por causa das medicações que ela teve que tomar. Mas, enfim, isso tudo nos mostra que essa mulher em nenhum momento foi tratada como inocente por esses advogados, né? Um bom advogado é aquele que crê na causa que defende. E para todos nós está muito claro que a professora Monique é inocente, mas não foi assim que ela foi tratada pelo Dr. André, porque ele a fez, ele além de não acreditar na inocência dela, ou se acreditava, ele foi muito covarde, porque fez uma inocente tornar-se ré, tornar-se culpada para poder fazer o seu cliente do sexo masculino sobressair-se a ela. É uma grande covardia, é uma coisa assim, quer dizer, os homens não gostam de mulheres, né? Advogado é assim, né? Me perdoe os que não fazem isso, mas vamos falar assim de coisas que me chegam ao consultório. O que é usual, né, no advogado macho do sexo masculino. Ou eles ficam abordando a cliente, querendo ter caso com ela, ou eles pegam a cliente comprovadamente inocente e a faz tornar-se uma criminosa, porque aí a opinião pública já está toda contaminada e ela também está toda confusa para poder sair daquilo ali. Então ele nunca a tratou como uma vítima, nunca a tratou como uma inocente. E com esse jogo todo, ele consegue fazê-la não ir à reconstituição do crime, e ainda quando chega na reconstituição do crime, ele induz os investigadores assim, liga para ela aí e pergunta para ela se onde é que ficava o ar-condicionado, pergunta para ela se o Jairo ficava acordado a noite inteira, se ele dormia a noite inteira, pergunta a ela se o Jairo já ofereceu medicamento a ela. Quer dizer, eles realmente fizeram uma lavagem cerebral. Isso é muito injusto, isso só mostra o que é a corrupção usual e constitucional das nossas masculinidades. Alguém pode até perguntar assim, mas por que ela então se deixou levar ao médico tudo? Olha, ali ela estava com toda a família pressionando a família do Jairo. E depois também, quando ela viu como é que ia ser feita a reconstituição do crime, já constrangida de todas as formas, ela falou assim, gente, eu não quero ir lá ver um boneco. Imagina uma mãe de luto, ela estava ali respondendo ao inquérito de uma coisa que ela não cometeu, ainda ter que ir lá reconstituir um crime. Ela não sabe como é que o filho dela faleceu, ela não sabe que situação que aconteceu a morte dele, porque ela estava dormindo, quando ela acordou e encontrou o seu bebê assim, aí ela reconstituiu um crime com um boneco. Olha que situação mais constrangedora, por mais que quem está de fora não consiga entender esse constrangimento.
Até que ela vai chegar naquela questão que todo mundo fala, disse que não matou o menino, mas estava fugindo com o senhor Jairo. Ela não estava fugindo com o senhor Jairo. O problema é que a casa original de ambos, né, a casa dos pais de Jairo, a casa dos pais de Monique, estavam cercadas, já tinham pichado aquela região toda, chamando um deles de assassino, chamando Jairo de assassino, picharam, ameaçaram botar fogo na casa, quebrar, fazer um monte de coisa com a casa de ambos. Então o que eles fizeram? Para se afastarem da imprensa que estava ali toda alojada na porta da casa deles, eles resolveram ir para a casa de uma tia. Você vai falar agora que isso não era fuga. Não era fuga porque no dia seguinte a professora Monique ia à delegacia porque ela estava querendo saber porque o celular dela estava sendo acessado. O celular que estava na mão da polícia estava sendo acessado lá em Campos dos Goitacazes. Ela ia lá prestar um depoimento, fazer essa ocorrência. Então, para que ela ia fugir? Então, eles estavam dormindo na casa de uma tia, que era um lugar onde a imprensa não sabia onde eles estavam, porque a imprensa não é polícia, então eles tinham o direito de se retirar da presença da imprensa. Só que isso tudo foi tratado como tentativa de fuga. Lembrando sempre, a professora Monique não estava sabendo de que o seu então companheiro já estava todo mal visto aqui fora e que ela, por consequência, estava ficando como mal visto, como assim, se esse cara é isso tudo, por que essa mulher não sai de perto dele? Ou seja, a estratégia fascina, a estratégia perversa do senhor André. Que advogado bom para vocês procurarem, né? Meu Deus. Então, assim, finalizando essa parte do depoimento dela, ela vai dizer à juíza que não havia foto de nada do corpo filho dela, pelo menos naquela altura. A gente não me lembra agora se apareceram fotos depois. Apareceram fotos, né? Mas ali da perícia original não tem. Isso é muito esquisito para o tipo de situação e quem está envolvido a morte do pequeno Henri, né? Alguém fala assim, eles colocam isso para pôr dúvida, porque aquela assassina... Não, gente, não houve foto. Aí o Leniel até outro dia num podcast tentou justificar, não, é porque a segurança pública passa por dificuldades, eles fizeram um grande milagre. Aí eu sei, senhor Leniel, qual foi o grande milagre que foi feito, é que você, junto com seu amigo, aconselhou Monique a tratar do enterro, enquanto vocês dois ficaram tramando lá na segurança pública como fazer para parecer que o menino foi violentado, sendo que você tinha visto ele antes no hospital e você não viu sinal de violência nenhuma. Então, é um monte de crápula nesse meio, visto como pessoas boas e sofridas, gente. Puxa vida. Esse advogado que fez essa presepada toda e ainda ganhou milhões para fazer isso, ele se apresentou como um homem crente, né? Ou seja, católico, conservador, de família, que não pegaria causa nas quais ele não acredita, mas ele só me contou para a professora Monique que a causa na qual ele acreditava era a causa do Jairo e de sua família. Porque na Monique ele não acreditou, ele a fez tornar-se desacreditada, ele agiu, né? Vou falar agora aqui de um pastor para um advogado falso cristão. Você agiu de acordo com aquilo que a Bíblia chama de espírito do anticristo. Qual que é a grande faceta do espírito do anticristo, senhor André França Barreto? É saber trabalhar a imagem, né? Eu sei que toda defesa precisa trabalhar a imagem, mas essa imagem que você trabalhou, o Apocalipse 13 vai dizer que o anticristo tem o poder de fazer uma imagem falar. O que é isso? Não é que ele vai pegar um boneco para fazer o boneco falar, não. É que ele vai seduzir as pessoas por truques visuais. É a magia babilônica. É a pessoa olha assim, gente, olha, perversa, bandida. Enquanto isso, o verdadeiro bandido, o verdadeiro perverso dessa história foi esse primeiro advogado do caso, né? O verdadeiro perverso é esse homem agora que vai ser pai e sabe-se lá Deus o que esse homem apronta nos bastidores. O verdadeiro perverso é toda essa estrutura misógina e machista, e a professora Monique foi vítima desse jogo da imagem. E essa é a prosperidade do espírito do anticristo, que faz uma imagem falar. Agora, tudo aquilo que não é do anticristo não faz a imagem falar, faz a verdade sobressair. A verdade da professora Monique. Você que assistiu esse vídeo com honestidade, creia no que eu estou te dizendo, porque esta é a verdade. A professora Monique é inocente. E aqui também fica uma mensagem aos cristãos que estão aí queimando essa mulher na fogueira das tradições, dos moralismos cristãos, que são todos anticristos. Por quê? Vocês estão julgando e condenando a mulher a partir da imagem. E o Apocalipse 13, crentes em Jesus, diz que quem faz uma imagem falar
é o anticristo e os seus bandidinhos amestrados. Cristão deveria valorar e valorizar a verdade. Então, cuidado aí, pastores que estão recebendo o ex-marido da professora, porque a imagem do homem está perfeita. Mas eu sugiro a vocês, vá procurar a verdade. Procure a verdade sobre este homem, procure a verdade sobre ele, que aí você vai ver como que a verdade vai massacrar a imagem. E aí todo o espírito anticristo, que é a própria expressão satânica, vai cair por terra.